Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um encontro. E este é um encontro muito especial, porque ele está conectado com o meu grande propósito. Tudo que eu faço é com olhar para isso que a gente vai falar aqui e agora. Grande parte das minhas clientes são mães e educadoras parentais. E elas levam para o mundo bandeiras lindas, como a disciplina positiva, a comunicação não violenta, a importância da conexão mãe e filho, desde a preparação do parto até a adolescência. Então, são vários nichos que essas mães, essas clientes, essas educadoras parentais trabalham. E eu sou muito grata a elas por tudo isso, ao universo por me conectar sempre com pessoas que estão nos mesmos valores, nas mesmas vibes, por tudo que aprendi com elas e por poder ajudá-las a colocar no mundo a verdade delas. Mas existe uma coisa que é muito importante, para além de tudo isso, que é o que vocês vão entender aqui e agora. Então, para começar, eu quero compartilhar com você um pouquinho desses dados. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Mulheres estão insatisfeitas no casamento. 90% das pessoas estão insatisfeitas com a aparência. E o peso é a principal preocupação. E aí, eu me pergunto, de onde vem tanta insatisfação? E certamente isso vem da mente, né? Do nosso sistema de recompensa cerebral, de como nós fomos educados, como nós fomos criados, do nosso legado e também do que a nossa alma veio experimentar aqui e o que tem no nosso DNA. As coisas se entrelaçam, a nossa alma e o nosso DNA se entrelaçam para que a gente possa experimentar e cumprir com a nossa missão, experimentar este plano da dualidade e cumprir com a nossa missão, que é superar algumas travas que a gente tem. Vem também de uma profunda desconexão com o propósito, com o nosso propósito de vida. E isso acontece por causa de um modelo de ensino ultrapassado, tanto nas famílias quanto nas escolas. E nós estamos aqui para evoluir, olhar para trás, ser grato por tudo que foi construído até agora, ser grato pelos nossos ancestrais, mas passar de nível, passar para um próximo nível, reconstruir tudo isso. Mas não. O que acontece? A gente fica preso na overdose de informações, nós não vivenciamos, ficamos muito no mental, nossas conexões são mais online, e aí a gente perde o contato, o afeto, que é isso que a gente precisa para se desenvolver. E também o fácil acesso ao consumo e a quantidade de serviços e de produtos disponíveis nas prateleiras. Eu posso comprar felicidade, né? As pessoas, o marketing tem vendido felicidade e isso faz com que eu esteja sempre olhando para fora e esqueça de olhar para dentro. E como é que eu faço para mudar tudo isso? Como que eu faço para sair do mundo da patinação? Que eu quero, tento, mas não consigo sair do lugar, não consigo me tornar um adulto saudável. Quem é esse adulto saudável? É aquele que consegue, em primeiro lugar, trabalhar a autoaceitação, trabalhar a aceitação do mundo ao seu redor e puxar a autorresponsabilidade para si. Eu me aceito, eu me compreendo, eu me amo incondicionalmente, mas eu sei que, assim como eu fui responsável para cocriar tudo isso de ruim que está acontecendo comigo, eu também sou responsável por cocriar um mundo melhor para mim, um mundo melhor para os meus filhos, deixar um legado. E para isso, eu preciso desenvolver algumas habilidades. Habilidades de aprender a dar e receber, habilidades de aprender a me adaptar diante das novas situações, dos novos acontecimentos na minha vida, habilidade de recomeçar, agarrar todas as forças e recomeçar. E a habilidade principal de lidar com a minha luz e com a minha sombra. Isso é o que a gente veio fazer nesse mundo, no plano
terrestre, o plano da dualidade. Para tudo isso, nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade e crenças e a cura da nossa criança interior. A personalidade nada mais é do que o nosso ego. Por isso, aquela pessoa egocêntrica é aquela pessoa que pensa somente na sua personalidade, nas suas máscaras. A minha personalidade tem a ver com as cascas da minha cebola que protegem o núcleo, a minha essência, que é o meu eu espiritual, né? É o meu eu mais profundo. A nossa personalidade, ela já começa a ser formada lá nas primeiras sinapses neurais, no ventre materno, e ela é formada de fato na primeira infância, no primeiro setênio, e cristalizada na segunda infância, que é quando começam os viés confirmatórios, quando a criança começa a tomar consciência daquilo que se formou na primeira infância. Para quem acredita em reencarnação, essa primeira infância vem reproduzir o nosso karma. Tudo que a gente veio para vivenciar nesse plano é construído, é reproduzido nessa primeira infância, porque é algo que a gente traz. Para quem não acredita, só tome essa verdade, esse conceito que é cientificamente comprovado, que a nossa personalidade se forma já desde o ventre materno. Conhecer a nossa personalidade é fundamental para a nossa vida de forma geral. Quanto mais eu vou descascando a minha cebola, mais eu vou aprendendo sobre mim, mais feliz eu me torno. Porque mais eu me conheço e melhor eu me relaciono com as pessoas no meu ambiente de trabalho, na minha família, com os meus amigos, na escola, com os vizinhos. E eu só vou conseguir fazer isso como? Na prática, me conhecendo e vivenciando. É igual a Amit Goswami fala, dubi-dubi-du, né? Eu eu faço, eu sou, eu faço. Então, eu preciso me relacionar. Por isso que esse extremo convívio online nos afasta das pessoas. E se a gente não se relaciona na prática, a gente não consegue treinar quem somos, treinar o que viemos fazer aqui, aprender na experiência. E a nossa personalidade, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra quais são essas nossas máscaras, o que o nosso ego diz a nosso respeito, e esse ego ele foi formado lá com as dores da criança, das necessidades não atendidas dela, a forma como ela interpretou essas necessidades não atendidas. Porque aqui eu tenho 3 filhos, cada um tem uma personalidade diferente, cada um vai desenvolver uma personalidade diferente, mesmo tendo tido o mesmo pai, a mesma mãe, e muitas vezes tendo passado pela mesma situação. Porque a necessidade deles é diferente. Todos nós temos algumas necessidades que a gente vai falar mais na frente, mas um tem uma necessidade maior de um item e outro tem uma necessidade maior de outro item. E tudo isso está conectado com a nossa essência. Então, as nossas tendências comportamentais, os nossos valores, os nossos talentos, as nossas paixões, tudo isso está conectado com a nossa personalidade. Os nossos motivadores, os nossos sabotadores também estão conectados com essa nossa personalidade. E o que são as crenças? Nós temos 3 crenças centrais, que é a crença do desamor, do desamparo e do desvalor. Não me sentir amada, não me sentir protegida, amparada e não me sentir importante. Então essas são as necessidades básicas que a gente tem que cuidar das nossas crianças, que eles possam se sentir amados, se sentir cuidados, seguros e se sentir importantes. Então essas crenças, as nossas crenças, elas podem ser limitantes, ou seja, que nos impedem de agir, nos impedem de fazer, nos impedem de se relacionar, ou fortalecedoras, que são aquelas crenças que faz com que eu consiga recomeçar, com que eu consiga lutar, com que eu consiga realizar algo na minha vida. No dicionário diz o seguinte: significado da crença, ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Sabe aquela famosa fé? Acreditar naquilo que eu não consigo ver, são as nossas verdades. Resumindo, são as nossas verdades. Então, o convite que eu faço para você a partir de agora é que você repense em tudo aquilo que você conhece como verdade. É por isso que eu estudo demais um curso em milagres, porque é um desconstruir para reconstruir. E como que essas crenças são formadas? Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço e principalmente aquilo que eu vivencio, que eu experimento
ao longo da minha vida, mas principalmente na primeira infância e na segunda infância. É isso que vai formar a minha verdade do mundo. Se você passar a vida inteira falando para o seu filho que o céu é cor-de-rosa, ele vai acreditar que o céu é cor-de-rosa. E essas verdades, elas são nossas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, diz respeito a mim. Então, a única pessoa que vai poder resolver, ressignificar tudo isso é você. Até porque você foi a pessoa que viveu tudo, né? Somente você sabe a dor da sua criança, somente você compreende aquilo que ela passou e ninguém mais que está ao redor. Então é você que pode resolver tudo isso. Para a gente falar da criança interior, eu quero antes apresentar um ponto que é super importante, que são as tarefas evolutivas do desenvolvimento. E essas tarefas evolutivas, elas são as necessidades das nossas crianças, são as necessidades nossas que formou as nossas máscaras e as nossas crenças. E a primeira delas é a conexão e pertencimento. E isso já começa já lá no âmbito do ventre materno. Aquela criança que está lá, ela está somente sentindo as emoções da mãe. Então, aquilo que a gente passa na gestação já vai cristalizando essas emoções na nossa criança. E a gente não pode se sentir culpada por tudo isso. Existem muitas histórias de mães que rejeitam os filhos enquanto estão no ventre materno, porque de repente não foi uma gestação planejada, e depois ama aquela criatura com tanta profundidade que sente remorso por aquilo. Tudo isso é preciso a gente limpar em nós para que possa ser resolvido nas nossas crianças. E no nosso próximo encontro nós vamos falar mais sobre essa cura, sobre como fazer isso. Mas aqui a gente está tomando consciência do que aconteceu aí ao longo da nossa vida, ao longo da vida das crianças, desde a gestação, que foi cristalizando essas máscaras e essas crenças. Então, aquela mãe, e de repente, se você ainda vai ser mãe, se você está grávida, que conversa com a criança, que acolhe a criança no ventre materno, né? Como fazer para que isso não aconteça? Né? Como preparar tudo isso? Aconteceu algo que me trouxe um sentimento ruim, eu limpo, vou limpando em mim e isso já vai limpando na criança. E isso vai acontecendo aí ao longo da vida da criança. Trazendo sentimentos, quando ela não teve esse afeto, traz sentimentos de quê? De abandono, de rejeição, de baixa autoestima, baixa autoconfiança, dificuldade nos relacionamentos. Essa criança, quando ela não teve o alimento que ela precisava, o calor que ela precisava, os cuidados que ela precisava, e nós mães estamos extremamente estressadas nesse momento, às vezes a gente não tem forças para suprir todas essas necessidades, eles dependem demais da gente, mas isso vai formando essas marquinhas na criança, de faltou amor, faltou conexão, faltou afeto, faltou segurança, faltou proteção, de repente. E aí, ela começa a crescer e começa a se desenvolver, começa a sentar, começa a engatinhar, começa a andar, começa a se alimentar e vai para a etapa das competências e habilidades. E dependendo da forma como nós lidamos com essa etapa do desenvolvimento da criança, com essa necessidade de aprendizado, vai fazer mais algumas marquinhas, né? Se eu grito porque a criança derrubou um copo, se eu não deixo ela subir numa árvore, se eu fico cuidando demais no parquinho, super protegendo. Meu alarme tocando, calma, tá aqui. Tá na hora de buscar a turminha, a gente vai terminar essa aula e eu vou buscar a turminha. Então, dependendo como os pais lidam nessa etapa de desenvolvimento, nessas necessidades, que a criança tem necessidade de aprender essas competências, essas habilidades, de aprender o quanto ela pode, o que ela pode, até onde ela pode ir. Se eu grito, se eu sou crítico demais, ou se eu sou muito cuidadoso, muito protetor, cuidado, se eu tenho medo, se eu não confio na autoconfiança da criança e tenho muito cuidado ali no parquinho, protejo demais, não permito que ela caia, que ela aprenda a andar sozinha e, lógico, cuidando desse ambiente para que ela tenha segurança do ambiente onde ela está, para que ela tenha segurança, e isso vai afetar diretamente num adulto
que não vai se sentir competente em algumas capacidades, não vai ter essa autoconfiança, vai ter dificuldade de se conectar com as suas escolhas, vai ter muito medo, vai ter dificuldade de enfrentar desafios, não vai acreditar nos seus talentos, nos seus potenciais, vai ter um sentimento de dependência, eu preciso de alguém para eu seguir adiante, um sentimento de inferioridade e de incompetência. E então, vem a próxima etapa, que a criança começa a desafiar os pais, ou perto dos 2 anos, né, o famoso terrible two, que a gente precisa começar a colocar limite com afeto. Se eu sou permissiva demais, essa criança sente que não tem valor, que não é importante. E aí, porque ela não tem regra, ela não tem cuidados, ela não tem calor. E se eu sou punitivo, agressivo, dominante demais, autoritário demais, essa criança vai desenvolver um extremo medo do mundo. Então, trabalhar esse limite com afeto é fundamental para que a criança possa crescer tolerando as frustrações que vão surgir, né? Se eu não dou limite, ela não consegue suportar essas frustrações. E ela sente também dificuldade de se colocar no lugar das pessoas, falta de empatia, dificuldade de respeitar as necessidades alheias e acaba sendo também aquela criança, aquele adulto que adora dar um jeitinho, que às vezes se sente mais importante. E aí eu vou para uma outra etapa do desenvolvimento, que são os desejos e individualidades, aí quando a criança está nos seus 9, 10, entrando na adolescência e começa a colocar a sua vontade, começa a tomar essa consciência do mundo já nesse segundo setênio, se eu não mostro o meu amor incondicional por ela, se o meu amor está condicionado a ela ser uma das melhores na escola, a ela ser comportada, se o meu amor está condicionado a boas notas, se o meu amor está condicionado ao que ela faz e não a quem ela desenvolve então esses desejos e individualidades não atendidos, essa dificuldade de fazer por si, e começa a colocar o outro muito em primeiro lugar e se deixar para trás. E aí, ainda na adolescência, vem aquela etapa das expressões emocionais. Aquele adolescente que não pode se expressar, que cresceu num ambiente muito punitivo, que ele não pode ser como ele quer ser, que ele não pode colocar os seus sentimentos, que é o famoso aqui quem manda sou eu e você apenas obedece. Esse adolescente, na vida adulta, vai ter dificuldade de se expressar emocionalmente, não vai confiar nas pessoas. E então, ao longo dessa fase pré-adolescente, adolescente, quando essa criança, esse adolescente cresce em um ambiente extremamente rígido, extremamente punitivo, aonde ele não pode se expressar, o famoso aqui quem manda sou eu, cala a boca e faz, quando ele não pode ter os amigos que ele quer ter, usar o brinco como ele quer usar, o cabelo como ele quer usar, lógico, sempre dentro das regras, dentro dos limites que a família julga é importante, mas com afeto, com combinados, com a informação do porquê. Nesse momento, os adolescentes precisam saber do porquê. E esse ambiente hostil, muitas vezes, vai desenvolver o quê? Adultos que não sabem se expressar, que têm medo de confiar nas pessoas, não sabem colocar as suas emoções para fora, têm muito medo de errar, tem poucos amigos porque não conseguem criar vínculos, fazer amizades, são muito rigorosos, muito rígidos, muito críticos consigo mesmo e com o próximo, apresentam muita inflexibilidade. E esse medo de errar, quando ele é muito intenso, ele gera medo da exposição e uma extrema ansiedade. Todas essas necessidades todos nós temos, são desafios que todos nós vivemos, mas quando essas emoções nos impedem de agir, nos impedem de ser quem somos, pode ser que você tenha esquemas ativados. Esses esquemas são crenças associadas, são crenças profundas e enraizadas, associadas a cada um desses domínios da mente, dessas necessidades que não foram atendidas.
E se você se identificou com alguma das consequências dessas necessidades não atendidas, é necessário que você cure, em primeiro lugar, a sua criança interior, antes de olhar para o seu filho, ou para as crianças que você está cuidando, ou para os pais que você está apoiando, se você é educadora parental. É preciso olhar para dentro, olhar para isso e curar isso. Essas crianças que surgem na nossa vida, esses pais, essas famílias que surgem na nossa vida como educadores, eles trazem também um reflexo do nosso interior. E como que eu faço para curar essa criança? Em primeiro lugar, é preciso se conectar com a dor dessa criança e lembrar-se de que somente você entende em profundidade o que a sua criança viveu. E você pode se conectar com essa dor fazendo uma autobiografia. De onde você surgiu? Quem são seus avós? Quem são seus pais? Como que eles se casaram? Como foi seu nascimento? Você veio de uma gestação esperada? O que será que sua mãe estava passando na gestação dela? Qual é a sua história de vida? O que a sua criança sofreu? Não existe sofrimento grandão, sofrimento pequeno. Não existe, não é sobre isso que a gente fala. Às vezes, uma violência profunda em uma criança que não carrega uma necessidade tão grande pode não trazer consequências tão grandes quanto um ato simples em uma criança que precisava mais daquele amor, precisava mais daquele cuidado. A história é sua. Entende? Então você precisa olhar para isso, rever essa história, se lembrar da sua criança, olhar para as necessidades, quais foram as necessidades não atendidas. Depois de olhar para isso, você precisa acolher a sua criança. Porque hoje você é adulta. E hoje você pode cuidar dessa criança. Você pode resolver isso, puxar essa autorresponsabilidade, que a vida que você vive hoje, as dores que você passa hoje, como a gente já falou lá no começo, foi você quem co-criou. E como que a gente co-cria isso? Como que a gente reproduz isso? Aquilo que eu penso, eu sinto, eu vibro, eu exalo e eu atraio para a minha vida. É a sua autoimagem. Qual é a sua autoimagem? Como você vê o mundo? Você precisa colocar no papel o que você pensa sobre você. O que você acredita sobre o mundo. E como que você quer ver? É simples. Onde eu estou, aonde eu quero chegar. E curar esses vícios emocionais, essas dores, para que você possa chegar lá. Não tem como mudar o passado. O que você viveu, você já viveu. O buraco já está lá. É preciso ressignificar essa história. E é isso que eu insisto no Mulheres de Poder, é isso que eu insisto nos meus atendimentos individuais, de todos os tipos. Levando essa cura, levando essas possibilidades de cura, associando essas crenças com a nossa personalidade, limpando essas crenças, esses esquemas, cuidando dessa criança interior e desenvolvendo a sua personalidade. Diminuindo as máscaras, colocando para fora essa essência tão linda que cada um de nós temos. Beijos no coração. Sua lição de hoje é olhar para a sua criança, escrever a sua biografia, a sua autobiografia, a sua autoimagem e o que você acredita sobre o mundo, sobre as pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Oi, meus amores, vocês viram que eu encerrei o vídeo e voltei aqui, que eu tinha que sair para buscar a turminha, vocês viram, né, que meu alarme tocou na vida de mãe. Mas enfim, hoje aconteceu um episódio que tá totalmente conectado com o que a gente tá falando aqui. O Dani, na hora de sair do carro, ele não queria sair do carro e eu não entendi por quê. Eu já percebi que isso faz parte da personalidade que ele está desenvolvendo. Quando ele fica triste, ele enche os olhos de lágrimas e internaliza isso. O que havia acontecido? Ele tinha escorrido meleca do nariz. Eu dei o papel para ele suar enquanto a gente estava indo buscar a Gabi. E ele começou a brincar com a meleca do nariz.
E aí eu falei, Dani, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Para de ficar mexendo nesse papel, você vai ficar todo melecado. Deixa o papel aí num cantinho. Eu juro pra vocês que eu não fui grossa. E é aquilo que eu te falo, que depende também da necessidade de cada um. E tudo bem, ele parou, seguimos nosso percurso, pegamos a Gabi, voltamos pra casa e eu segui o ritmo que eu faço sempre que eu chego em casa. Vamos descer do carro, tirar o sapato, fazer xixi, lavar as mãos e almoçar. E aí, o que acontece? Estou colocando todos na mesa e cadê Daniel, que ainda não voltou do carro? Eu fui lá, ele estava lá emburrado. Eu, Dani, o que aconteceu? Vamos descer, Dani? Aí ele desceu e saiu correndo de mim. Esse é um outro hábito que ele tem, de fugir de mim quando eu vou falar com ele. Aí eu, Dani, mamãe só quer conversar com você. Eu tô aqui para te ajudar. E aí, qual que é o segredo, gente? Nesses momentos que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe o que fazer, a gente tem medo de ser crítico, medo de ser permissivo, o grande segredo é como que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar da criança? É a empatia que a gente sempre ouve falar, né? Se colocando no lugar da criança e pensando como você gostaria de ser tratado, e aí a gente consegue encontrar o caminho, a solução. E isso é importante que a gente sempre esteja de olho no quê? Nessas 3 crenças centrais que falamos no começo desse vídeo. O desamor, o desamparo e o desvalor. Enquanto eu estava pensando o que fazer, enquanto eu estava indo para o carro, me veio esses pensamentos, né? O que será que eu posso marcar nele de acordo com a minha ação? Tenho que dar um tempo para ele refletir? Sim, isso é importante, mas será que ele vai se sentir desamparado? Não é? Então eu fui, cheguei, abaixei lá, perguntei por que ele estava triste, encheu o olho de lágrimas. Eu perguntei se era por causa do papel, ele não me respondeu. Eu falei, vamos, Dani, a gente está te esperando para almoçar, a hora que você quiser conversar comigo, você pode conversar. Vamos agora recolher os papéis para que a gente possa entrar. Então ele recolheu todo o papel que ele tinha picado lá, entrou e ficou de boa, né? E aí é que a gente precisa, na verdade, trabalhar dentro da gente sempre isso, sempre buscar a resposta dentro da gente, que por mais que existam N ferramentas disponíveis, é preciso confiar nesse nosso interior. E é preciso sempre estar de olho para essas 3 crenças que a gente está colaborando. E na próxima aula, quando a gente for falar um pouquinho de cura, nós vamos falar sobre tudo isso. Sobre também entender que é o que eles vieram desenvolver aqui. Então, só para fechar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a história da mãe coruja e também te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre você nos vídeos que estão aqui na descrição, no qual eu falo sobre cada uma das personalidades do Enneagrama. O Enneagrama é a ferramenta mais maravilhosa que eu conheço de autoconhecimento. Uma ferramenta milenar que nos mostra a nossa essência, as nossas máscaras, a dor da nossa criança, os nossos motivadores, os nossos talentos, o nosso caminho. Então aproveitem essa oportunidade. Nós temos uma tendência a dizer que somos mãe coruja, mas você sabe de onde que vem esse ditado? Você sabe o que significa ser mãe coruja? Você sabe como que a mãe coruja cuida dos seus filhotinhos? Então vamos lá, visitei um espaço em Monte Verde que cuida das aves que estão em situações de risco, aves que foram feridas, e lá eles explicaram um pouquinho sobre as aves pra gente. E a mãe coruja, então, vou compartilhar com vocês essa historinha, ela, quando o bebê nasce, nos primeiros 3 meses de vida, ela leva os alimentos que a corujinha precisa, sai para caçar e traz o alimento para o seu bebê coruja. Quando a corujinha já está forte, preparada para aprender a voar, o que ela faz? Ela reduz a alimentação, que é para que aquela corujinha queira sair do ninho. Então ela traz uma coisinha assim só para a corujinha não morrer de fome, na intenção de incentivar a coruja a sair do ninho. E se a coruja não sai do ninho, o que ela faz? Ela empurra a coruja para fora do ninho. E aí, depois que ela colocou a coruja para fora do ninho e ensinou a coruja a voar, o que ela vai fazer? Ela vai ensinar a coruja a caçar e a se defender. E ela faz isso indo na frente e mostrando o caminho para aquela corujinha sobre como que ela se defende. E depois que a corujinha já aprendeu a caçar, já está preparada, a corujinha segue a sua vida e elas se separam. Então ela cria o filho por um mundo.
não cria o filho de uma forma que o filho fique dependente dela. E outra coisa importante, ela não traz Coca-Cola para a corujinha, né? Ela traz aquele alimento que a coruja realmente precisa. Então isso é ser mãe coruja, é a gente cuidar dos nossos filhos, lembrando que eles vão para o mundo, não deixando eles dependentes da gente, apresentando o que é bom e mostrando como se defender. Certo? Beijos no coração, fica com Deus, corre lá para assistir os vídeos que estão aqui na descrição sobre as personalidades do Enneagrama. E lá no meu Instagram também tem um destaque lá, se aprofundando um pouquinho mais na ferramenta do Enneagrama. Fica com Deus e até a próxima aula.